Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador e ainda mais capelão sênior, trainer em psicologia positiva, maestria em programação neurolinguística e terapeuta comportamental. Tudo isso para entregar o melhor conteúdo e o melhor significado através da palavra terapêutica de Deus para a sua mente e o seu coração. E o meu desejo aqui agora é que você se sinta à vontade, conectado aí em sua casa ou em seu local de trabalho. O Espírito Santo vai ativar você e você vai experimentar a vida abundante e espiritual em saúde mental, emocional e espiritual e ainda mais o seu cérebro. Vai passar por uma estimulação cerebral profunda. A palavra terapêutica de Deus vai dar uma lição ao seu cérebro de uma vez por todas. Pode confiar. O Espírito Santo vai ministrar sobre sua mente e o seu coração. E você é o meu convidado especial neste domingo, dia 29 de junho de 2025, às 19h30, na Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja para você se conectar. Eu vou ministrar na presença de Jesus e na presença da Igreja de Jesus sobre um tema muito especial e espiritual. Nossos privilégios em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, em base teológica de Hebreus, capítulo 3, versículos de 1 a 6. A palavra terapêutica de Deus diz: somos a morada de Deus. Cristos, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Como já afirmei, o termo casa, oikos, é uma referência ao povo de Deus, à igreja, e não a um edifício material. A Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador é uma igreja oikos, casa espiritual. Moisés ministrou a Israel, o povo de Deus, sob a antiga aliança. Hoje, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, ministra a sua igreja sob a nova aliança. Esse conceito da igreja como casa oikos, a morada de Deus, é robustamente provado no Novo Testamento. Eu quero que você se lembre dessa verdade. Nós somos a casa oikos de Deus, pois Deus habita na igreja. Agora, os crentes em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, e não judeus, constituem a família espiritual de Deus, a igreja. Nós, os cristãos,
somos o santuário do Espírito Santo, o templo da morada do Altíssimo. Nós, os cristãos, somos o corpo de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Que privilégio fascinante, magnífico, incrível! Somos a habitação de Deus por meio do Espírito Santo. Nada mais, não há nada mais notável do que sermos contados entre os filhos de Deus, pois assim ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, nos abre a porta da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, para que entremos na herança eterna. Portanto, aprenda de uma vez por todas a apreciar esse privilégio inestimável, espiritual, que Deus lhe concedeu em seu único Filho, Cristo Jesus. Pertencer a Oikos, casa de Deus, não é uma questão de mérito próprio, mas da graça maravilhosa de Deus, que nos adota como seus filhos amados através da fé em seu Filho, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Messias, o Christos. Duas condicionais teológicas são apresentadas. Primeira condição teológica: se guardamos até o fim a ousadia. A Bíblia diz em Hebreus 3,6, se guardamos firme até o fim a ousadia, parrésia e a exultação da esperança. Os cristãos judeus estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo. O medo da perseguição estava levando muitos dos judeus cristãos de volta às sombras. A salvação é garantida àqueles que perseveram na fé em Jesus Cristo e não apostatam da fé em Jesus Cristo. A evidência da salvação é a perseverança ousada, apesar dos perigos. Eu quero que se lembre disso. Certamente o propósito do escritor aos Hebreus era concitar seus leitores a permanecerem fiéis ao cristianismo. Se alguém já tem professado a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, o abandona para sempre, será porque sua profissão de fé jamais foi autêntica, real. A única garantia certa de que você é salvo, de que você é filho de Deus, é que você continua e continua prosseguindo somente na fé em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, a despeito de suas falhas. Se alguém não continuar na fé em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, perseverando até o fim de sua jornada cristã, e o motivo é que ainda não pertence a Jesus Cristo de fato, portanto está perdido eternamente e espiritualmente em todos os níveis e sentidos espirituais. Eu quero chamar sua atenção a essa advertência espiritual. Na prática, viver como membros da casa de Deus significa cultivar um senso de pertencimento e responsabilidade. Nós não somos indivíduos isolados, mas parte de uma família espiritual com o privilégio de desfrutar da comunhão com Deus e uns com os outros. E ainda mais temos a responsabilidade de viver de maneira digna da nossa vocação, refletindo o caráter do nosso Pai Celestial. Que você abrace a sua identidade espiritual como filho de Deus,
desfrutando da segurança, do amor e da alegria de pertencer à casa de Deus. Eu quero que se lembre dessa verdade teológica. Segunda condição teológica. Se guardamos até o fim a exultação da esperança, Cristos, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. O escritor aos Hebreus explica o que se entende por casa de Deus hoje. Ela é composta por todos os verdadeiros cristãos que depositaram sua fé e confiança em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Eu quero que se lembre disso. Somos a casa de Deus se mantivermos firmes a confiança e a alegria da esperança até o fim da jornada cristã. A resistência é uma prova da realidade. Aqueles que perdem a fé e a confiança em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, em suas promessas, e voltam aos rituais e cerimônias do judaísmo, espiritismo, catolicismo romano, candomblé e outros sentidos teológicos, mostram que jamais nasceram de novo pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. É contra tal apostasia que se dirige a seguinte advertência. A esperança cristã não pode negligenciar a dolorosa obra da autoanálise. A Bíblia diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios 13:5. Os cristãos coríntios estavam confiantes demais de que eles eram a habitação de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, de modo que a pergunta do apóstolo Paulo visa sacudi-los e despertá-los para as implicações morais dessa grandiosa realidade. Esse autoexame ou autoanálise não tem cunho moral. Trata-se da fé. O apóstolo Paulo não pergunta se eles têm fé, mas se estão na fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Desse modo, a fé é caracterizada como o espaço abrangente em que se desenrola toda a vida de um ser humano, como poder determinante e configurador que perpassa todo pensar e falar, fazer e deixar de fazer. Eu quero que se lembre disso. A esperança cristã não é uma esperança vaga, mas uma certeza absoluta. Os cristãos caminham nesse mundo com os olhos fitos na esperança. Aqui nesse mundo hostil, enfrentamos tribulações e somos perseguidos. Aqui nesse mundo hostil, choramos, gememos e passamos por vales escuros, mas a despeito das circunstâncias adversas, a jornada cristã precisa ser jubilosa e exultante, e eis o motivo: caminhamos para a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, atendendo a nossa vocação celestial. O próprio autor aos Hebreus corrobora: guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10:23. Já parou para pensar nessa verdade teológica? Depois do que Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, fez por você, você não pode mais vacilar nem retroceder.
Ao contrário, você precisa ficar firme na confissão da esperança, pois as promessas de Deus, de pleno perdão dos pecados e de plena comunhão com Ele, são confiáveis, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa não foi um homem igual a nós. O homem se arrepende, volta atrás, geralmente quebra a palavra e não cumpre a promessa. Todos nós estamos acostumados a ser decepcionados e frustrados desse modo. Com Deus, porém, não é assim. Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Números 23, 19. Por causa dessa inabalável realidade, não é hora de afrouxar o pulso e vacilar na fé em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, ou ceder à tentação de voltar atrás para as sombras do Antigo Testamento. Em nosso contexto, voltar ao Espiritismo, Catolicismo, Budismo, Candomblé, Testemunho de Jeová, Igreja dos Mormons e outros sentidos teológicos, e ainda mais voltar para o mundo, que conduzem as pessoas para longe de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Quer saber o que a palavra de Deus diz sobre esse sentido? Sua vida vai mudar. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o nosso grande sumo sacerdote que penetrou os céus, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E é nesse sentido que você precisa confirmar firme a sua confissão. Retroceder à lei, a Moisés, a Arão, ao judaísmo, ao espiritismo, catolicismo, budismo, candomblé, Testemunho de Jeová, Igreja dos Mormons e ainda mais ao mundo e outros seitas religiosas, é voltar aos rudimentos fracos e podres, é retornar à sombra e abandonar a realidade. Em vez de claudicar em sua confissão, você precisa mantê-la inabalável. Quero que você se lembre dessa verdade teológica em sua vida. Esse aqui foi só uma introdução teológica do que estarei ministrando na Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, nesse domingo, dia 29 de junho, às 19h30, e você é o meu convidado especial para que receba a ministração sobre a sua mente e sobre o seu coração, que vai gerar mudança de vida e saúde mental, emocional e espiritual. Até breve, nesse domingo, 29 de junho de 2025, às 19h30.